É notória, é clara a presença do Espírito Santo no nosso meio nessa noite. Dá para se perceber com muita facilidade que o Espírito de Deus está no comando deste culto, desde o momento em que lhe foi dado a abertura. Por isso, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar em sua presença. Visto que estar na presença de Deus não é mérito próprio. Ninguém está aqui nessa noite porque é bom ou porque é merecedor. Ninguém está aqui hoje porque tem olhos azuis ou porque tem uma vida financeira estável. Estarmos aqui hoje é um mistério insondável, muito profundo. Nós não estamos aqui hoje porque nós o aceitamos. Isso é um conceito equivocado. Nós estamos aqui porque a Bíblia diz que não foste nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos becos, nas sarjetas dessa cidade. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos leitos de hospitais ou encarcerados. Mas nós estamos aqui por causa deste mistério de sermos escolhidos por Ele. Por isso, senhoras e senhores, devemos ser intensos na oportunidade que temos, porque, como eu disse ontem, não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Se a gente viver cada dia por vez, e se hoje nós vivermos este culto como se fosse o último da nossa vida, com certeza a qualidade dele será muito melhor. Por isso eu sinto nos meus ombros a incumbência, o peso da responsabilidade de falar para pessoas tão importantes como vocês. E falar de Deus é um desafio para os mortais, porque Deus é alguém que não se explica. Deus não é propriedade de religiões. Deus não é resultado de filosofia ou de conceitos humanos. Deus é um mistério. Mas mesmo assim podemos falar de Deus quando falamos da sua ação no nosso meio. Por isso, a Bíblia descreve várias experiências dos homens com este Deus, que só saberemos de fato como Ele é, na sua totalidade, quando estivermos face a face com Ele. Por isso, pela sua misericórdia, e sinto a presença dEle aqui, eu quero fazer menção da palavra de Deus. Ontem tivemos um momento oportuno aqui, foi muito bom. E eu queria perguntar, quem não estava aqui ontem, por gentileza levante a sua mão. Muita gente, não é? Eu, quando saí deste altar ontem, saí determinado no meu coração de falar sobre a segunda esquina. Mas quando cheguei aqui, eu estava conversando agora há pouco com o nosso presidente, com o pastor Zé Pedro, eu estava falando com ele, dizendo como a presença de Deus aqui é tão forte. Porque o homem faz planos, mas a palavra certa ela vem da boca de Deus. É uma fermentação na alma humana, na centelha divina que sentimos aqui. Por isso, senhoras e senhores, o Espírito de Deus induziu a minha alma a falar outra mensagem em vez da outra esquina. Mesmo assim, não vai ser diferente do que Deus fez ontem aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro do Salmo. Cumprimentando a todos os amigos pastores presentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Do nosso deputado, doutor Harold, Deus abençoe. Do pastor Antônio Chagas, que está ali no cantinho escondido. Do meu amigo, pastor André e sua esposa. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro do Salmo, que não tem capítulo, mas é número,
51. Salmo de número 51, o Inário de Israel. O livro de Salmo, que é um composto de 150 cânticos, dividido em 5 livros originalmente. Só pedir para baixar um pouquinho o teclado para mim, por favor. Salmo de número 51, versículo 5 apenas. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Como tem gente sincera aqui hoje, hein, irmãos? Sinceridade é coisa boa, Deus gosta. Deus só não gosta de falta de atenção. Salmo 51, verso 5 diz: em pecado fui gerado, vírgula, e em pecado concebeu-me minha mãe. Só isso, olhos fechados. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que saímos daqui diferentes, melhores. Por isso exorta, ensina e edifica. Cremos que a tua palavra é a verdade, por isso nos prostramos, nos abrimos, nos desarmamos e reverenciamos a tua voz aqui nessa noite, por isso fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O autor do escrito que acabamos de mencionar é sem dúvida um dos maiores heróis da história bíblica. Davi foi um grande conquistador, um grande monarca. Davi foi um grande rei, um grande político. Davi foi um grande adorador. Porém, a fama de salmista transcende todas as suas outras qualidades. Davi é conhecido e reconhecido em todas as partes do mundo como salmista. Isso é que ficou marcado na sua pessoa. Como muita gente de forma equivocada acha que Davi é autor de todos os salmos. Isso não é verdade, porque os salmos têm vários autores diferentes. Desde grandes ícones como Davi, Moisés, como Salomão, como Asaf e até anônimos, desconhecidos e pessoas comuns. De tantos salmos que Davi escreve, eu gostaria nessa noite de destacar 2. O mais famoso de todos, que foi mencionado na abertura do culto. Por isso me apeguei no texto que vou pregar. O Salmo de número 23, que diz: Adonai roi lo ersar, binyodeshi yarbitzeni, alme menohot yanachleni, nashi yeshovev yanchem, vemagelet seder leman shemo, lo yirayha ki ata imadi, shivtecha umishantecha yamad irhamun, nechanoi nefanai shulchan, neged shorechai bishatan vesem hosi kosi ravayach, tova hased edefun kol yem hayai, beshabe veiti Adonai leorech yamin. Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. A tradução diz nada, e nada é horizonte, é mundo. Mas quando ele escreve o 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, e na vertical ele diz: e Ele não me falta. O Salmo 23 foi escrito por Davi no ápice da sua vida, no topo.
não tinha mais espaço para subir tanto, para crescer tanto, quando no dia que ele escreve essa expressão poética maravilhosa. O Salmo 23, senhoras e senhores, é o texto bíblico mais conhecido e traduzido do mundo. Mais do que João 3,16, ícone dos cristãos. Mais do que Êxodo capítulo 20, ícone dos judeus. Muito mais do que qualquer outro texto da Bíblia. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta, é o texto mais conhecido e traduzido de toda a história. Mais conhecido do que o nome Jesus. Se você pega um táxi aí na cidade, você vai ver que no retrovisor vai ter um monte de fitinha. Você vai ver que no painel vai ter um monte de santinho. O motorista vai estar com a chupeta do diabo desse tamanho na boca. Mas lá no painel vai ter um adesivo escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Transcende a religião. Transcende as culturas. Davi escreveu o 23 no ápice da sua glória. Por isso, esse é o texto mais conhecido de sua autoria. Por outro lado, o texto que acabamos de ler é o segundo salmo mais citado do grande rei. O texto que acabamos de mencionar é o segundo salmo mais conhecido da história de Davi. E em contrapartida ao 23, quando o salmo escreve o 51, ele está no mais profundo abismo da sua história. O 23 ele escreve no topo, mas o 51 ele escreve na lona. Quando Davi escreve o 51, senhoras e senhores, ele é um homem condenado à morte. Havia cometido um crime hediondo duplamente qualificado, descrito pela Torá Sagrada. Por isso, a pena que deveria lhe ser aplicada, deveria ser a pena capital, morte. E é bem claro, por apedrejamento. Não só porque cometeu o equívoco do adultério, muito mais por isso, havia cometido e planejado um homicídio. De forma horrível, Davi começa a se despedir da sua trajetória na terra, fazendo o que ele mais bem fez em toda a sua vida, letras de louvores a Deus. Quando ele escreve o 51, ele ainda é um homem condenado até o verso 4. Mas quando chega o verso 5, que acabamos de mencionar, a expressão sincera de adoração deste homem tem tanta força na expressão que lemos, que Deus muda-lhe a sentença de morte. Se Deus não faz acepção de pessoas, e mesmo sendo um monarca, Davi deveria morrer, a pergunta que sobe em minha alma é: se deveria morrer, então por que não morreu? Era incomum? Era melhor do que os outros? Claro que não. Não morreu por quê? Não morreu por causa do verso 5. Em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me minha mãe. E alguém vai me dizer: que força sobrenatural pode existir no verso que acabamos de mencionar? Por que Deus não mataria um homem em uma expressão tão comum como essa? E não é errado os exegetas, os intérpretes, dizer que quando Davi está citando o verso 5, ele se refere ao pecado original. Ele se refere à forma abominável com que todos os seres humanos são gerados. Davi não está se referindo apenas ao pecado original. Davi está falando dele. Tenha paciência com o pregador nos próximos 10 minutos. Eu preciso fazer essa introdução para você entender o que eu vou pregar daqui a pouco. Quando Davi escreve: em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe, ele não está falando do pecado da humanidade. Ele está falando dele. O nome disso em língua hebraica é tshuvá. Tshuvá é uma palavra muito forte. Tshuvá quer dizer arrependimento, retorno. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer em matar o homem. Antes espera
que este mesmo se arrependa dos seus pecados. Deus não matou Davi, porque Davi expressa o maior segredo da sua vida, no verso 5. Quando ele diz, em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe, ele está dizendo de que maneira veio ao mundo. Isso mesmo, senhoras e senhores, a vertente mais coerente para a interpretação desse texto é que Davi era um bastardo. Filho de um relacionamento extraconjugal de seu pai Jessé, belemita. E antes de você tomar as suas conclusões, eu preciso lhe provar o que eu estou lhe dizendo. A prova cabal de que Davi não era filho legítimo da mesma mãe dos seus irmãos, a primeira delas é genética. Por quê? Porque a Bíblia diz, é clara, enfática, e faz questão de dizer que Davi era ruivo. Se os irmãos também fossem vermelhos, avermelhados e ruivos, a Bíblia não perderia tempo em falar que Davi era igual aos seus irmãos. Mas quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo, e Davi era geneticamente diferente dos seus irmãos. Aí está uma brecha, uma abertura para a questão dele não ser filho da mesma mãe dos seus irmãos. A segunda prova pelo qual posso me apoiar, e ainda que esteja equivocado, deve ser coerente, é a prova cultural. Por quê? Porque os bastardos não podiam sentar à mesa com os legítimos. Os bastardos não podiam olhar nos olhos do pai. Terceiro, os bastardos não poderiam participar de nenhuma celebração familiar, para ele não se achar membro da família. Quarto, os bastardos deveriam fazer o trabalho sujo da família. E sabe qual era o trabalho sujo? O trabalho sujo era cuidar dos animais. O trabalho nobre da família era ser um soldado de guerra, mas o trabalho dos bastardos era cuidar dos bichos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Jesus. Quando conta a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, mesmo sendo legítimo, ele diz para o pai, não sou digno de ser chamado de teu filho, portanto, aceita-me como um dos seus escravos, me permita cuidar dos animais. Quem cuida dos animais são os bastardos. Terceiro, agora quarto e agora quinto. Os bastardos têm um papel fundamental de juntar o lixo e o monturo da casa. Então, quando Davi escreve no Salmo, Deus me tirou do monturo, aleluia, e me fez assentar entre os príncipes. Ele não está apenas poetizando, muito mais do que isso, ele está falando da sua própria experiência que teve com Deus, de que Deus é capaz de tirar alguém da sarjeta e colocar ele assentado entre os príncipes. Quantos acreditam nisso aqui nessa noite? Pode dar um glória a Deus. Cuidar dos animais era trabalho de bastardo. E não é à toa também que em uma das suas expressões ele disse, Deus me tirou de trás das malhadas. Como a maioria dos leitores da Bíblia apenas leem e não meditam, acha que é só bela poesia. Mas só bela poesia não tem poder de movimentar o coração de Deus. Mas aquilo que você vive com intensidade tem poder de movimentar o coração de Deus. Davi era um menino que não poderia ter a sandália da dinastia da sua família. Veja, é certo de que a mãe de Davi não deveria ser uma judia. Deveria ser alguém da linhagem dos moabitas. Porque nas suas genealogias não aparece o nome da mãe. E judaicamente falando, só é judeu quem é filho de mãe judia.
Jesus tem duas genealogias, uma vem por José, outra vem por Maria, para provar de que ele não é só o Messias encarnado, mas que também ele era o Filho de Deus, e não de José. Aleluia. Na de Davi, você vai encontrar na sua genealogia duas pessoas profundamente vinculadas aos moabitas. Profundamente vinculadas aos moabitas. Um é o nome de um homem e o outro é o nome de uma mulher. A mulher chama-se Ruth e o marido de Ruth é Boaz. Quando Jessé é condenado pelo seu pecado, ele deve ser açoitado, porque o crime de adultério que ele comete desqualifica. Em outra oportunidade eu vou dizer por que não morreu. Mas diz a lei, no livro do Deuteronômio, que se o filho do pecado for um menino, ficará o opróbrio para sempre com o pai, se for uma menina com a mãe. Ainda sendo açoitado no tronco do pelouro, com 39 chibatadas no máximo, certamente Jessé orou a Deus, dizendo: Deus, permita que este filho do erro não seja um homem, mas seja uma menina. Mas aí a Bíblia diz que o que nasce não é uma menina, mas é um menino. E Davi passou a ser a maior tragédia de Jessé. Aleluia. Mas o Deus que está aqui nessa noite, que está sondando os nossos corações, é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e vitórias. Se não fosse Davi a maior tragédia de Jessé, nunca ninguém aqui ia saber quem era Jessé. Nunca ninguém ia imaginar quem era Jessé e o nome dele nunca seria eternizado pelo livro sagrado. Mas foi por causa da sua tragédia que Deus reverteu em grande bênção. Uma mão levantada só para receber e ajudar o pregador. Deus vai reverter tragédias da sua vida. Aleluia. Em motivos de glorificação e de triunfo do nome do Senhor na sua história. É só aqueles que acreditam é que podem abrir a boca e dar um glória a Deus. Já que os bastardos não podiam ter as sandálias, deveriam morar no fundo da casa, também não poderiam participar dos banquetes que a família comia. Como é que um bastardo se alimentava? Todos os oficiais comiam. Quando saíam da cozinha, então o bastardo vinha e comia o que restava. As migalhas que restava da mesa era o alimento dele. E o que restava dele era o monturo que ele retirava e limpava a mesa onde todos se alimentavam. Davi, redobre sua atenção. Davi teve 2 grandes sonhos quando era menino. O primeiro sonho de Davi era um sonho de consumo. Eu posso fazer uma pergunta para você? Hã? Tem alguém aí? Posso fazer uma pergunta para você? Quantos aqui têm sonhos de consumo? Levante a mão. Tem gente que não tem, hein? Vai saber, né, irmãos? Quem aqui tem sonhos de consumo? Levante a mão. Se formos sinceros, todos nós levantaremos as mãos. E as duas. Qual era o sonho de consumo de Davi? Menino, redobre sua atenção. O sonho de consumo de Davi era comer queijo. Tão comum e fácil hoje, mas naqueles dias comer queijo era uma honra. Só os originais, os oficiais, os legítimos é que podiam comer. Então Davi ficava lá no fundo do quintal esperando os irmãos comerem. E quando os irmãos não davam conta de comer tanto queijo, sabe o que eles faziam? Esfarelavam o queijo e davam para os animais comer. Só para Davi não se sentir membro da família. Mas Deus usa o nosso sonho de consumo, aleluia, para nos colocar perto do sonho dele. Sabe qual que era a maior missão daquele menino que nem imaginaria do plano de Deus na vida dele? É semelhante a você. A maior alegria daquele menino, pastor, era quando o pai dele ia até a porta dos fundos, virava de costa para ele e gritava: Davi! E o menino franzino, ruivo,
mal vestido, sujo de pele de animal, vinha até a porta, doutor Harold, e de cabeça baixa dizia para o pai: sim, 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 senhor. O pai gritava: pega esse cesto de queijo e vai levar para os teus irmãos lá no campo de batalha. O menino franzino dizia: sim, senhor. Se abaixava, pegava aquele cesto pesado de queijo, e é claro que eu estou conjecturando. Ele coloca aquele cesto pesado de queijo nos ombros e vai. Deserto, território árido, semiárido, pedra, pedregal, terra seca, calor. Ele carregava o seu maior sonho de consumo sobre os seus ombros. E aquela trajetória de quase 2 milhas, eu estive lá e vi. Era a viagem mais longa que o menino fazia. As maiores guerras e batalhas se davam naquela trajetória, naquele deserto. Redobre sua atenção. Não tinha ninguém com a bandeirinha no caminho dizendo: vai Davi que Deus vai te ajudar. Não tinha ninguém com a trombeta. Não tinha nenhuma palavra de apoio para o menino. Mas existia um ser covarde que certamente o esperava todo dia naquele caminho. Alguém que se aproveita das nossas fraquezas e da nossa vulnerabilidade para tentar nos derrotar. Certamente, quando o menino cansava, todo suado, o cheiro do queijo vinha no nariz dele. E uma voz bradava das trevas dizendo: é a sua chance. Se você roubar um desses queijos, nunca ninguém vai saber. Ei, Davi, seus irmãos te humilham todo dia. Por que você não se vinga deles agora? Mas eu preciso dizer algo para alguém aqui nessa noite. Quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Onde estão os fortes aqui nessa noite? E pode abrir a boca e dar um grito de glória. Deus acompanhou o menino durante anos naquela trajetória. E o inimigo estava lá, covarde, bombardeando, dizendo: faz agora, não tem ninguém vendo. Eu aprendi uma coisa com este princípio, redobre sua atenção, que tudo que a gente faz e os outros veem, Deus não vê. Porque Deus só vê aquilo que a gente faz e ninguém vê. Por isso que Jesus diz: se alguém dá uma oferta, a outra mão não pode saber o que deu, senão já recebeu o galardão. Se alguém quiser orar e ter resposta imediata de Deus, ora em secreto no seu quarto e Deus vai ouvir o seu clamor. Tudo que a gente faz e os outros veem, a gente já recebeu o galardão. Agora, para Deus vale o que a gente faz e ninguém vê. Por isso, se você é daqueles obreiros que arruma o banco e fica esperando aplausos, o seu galardão vai vir da boca de homens. Porque tudo que você faz para Deus, você deve esperar a recompensa daquele pelo qual você trabalha. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Pode dar um glória a Deus para ajudar o pregador. A pergunta que vem no meu coração é: quem é você quando ninguém está te olhando? Você é a mesma mulher que levanta a mão, pula e grita aqui? Você é o mesmo varão impetuoso quando está sozinho? Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis
E os fiéis se manifestam fiéis quando estão só. Sabe por que Deus amou tanto esse moço? Por causa daquela trajetória, levando o queijo e voltando. E eu falo com convicção, nunca tocou num queijo daquele. Senão Deus nunca o teria escolhido. Ele estava indo para lá e para cá, André, carregando queijo. E ninguém o aplaudia, mas ele não sabia que aquele queijo no seu ombro era Deus treinando ele para um dia tirar o cesto de queijo e colocar a capa pesada do reinado de Israel sobre seus ombros. Você entende o que eu estou falando? Todo mundo quer a capa, mas ninguém quer carregar queijo. Todo mundo quer a honra, todo mundo quer a glória, mas carregar queijo ninguém quer. Quando você vê alguém lá no topo, não fica achando que chegou lá de paraquedas, não. É porque carregou muito queijo. Naquelas idas e vindas, é isso mesmo, está carregando queijo hoje, mas ninguém carrega queijo a vida inteira. Vai chegar um dia que Deus vai tirar o cesto das suas costas e vai colocar a capa pesada sobre você. Lembra? Lembra quantos desertos você já atravessou para chegar aqui onde você está? Você lembra quanto queijo você já carregou para os outros para estar onde você está? Naquelas idas e vindas, o santo, bendito, eterno, clemente, misericordioso, soberano, que estava vendo, tomou uma decisão no céu. Encontrei o que eu precisava. O que Deus faz? Passa um rádio para Samuel. Samuel na escuta. Lá no norte do país, Samuel disse: fala, Deus, que o teu servo ouve. Deus disse: eu já encontrei o que eu precisava para honrar o meu povo Israel. Eu encontrei o rei que eu procuro. Então Samuel deve ter pensado, deve ser alto, forte, musculoso. E Deus deve ter dito, não, porque alto, forte e musculoso, Saul já é. Eu não preciso de um músculo, nem de um braço de um guerreiro. O que eu procuro é um coração. Um coração que seja segundo o meu coração. Levante a mão e recebe o que eu vou dizer. A grandeza de um mortal não é o que ele é por fora, mas certamente é o que ele é por dentro. Você será do tamanho do seu coração. Então, Samuel, o coração que eu procuro, eu encontrei. Samuel deve ter dito, que bom, porque Samuel está no extremo norte do país, e Davi está no sul. E Deus diz, então, agora anota o endereço, e vai lá ungir ele. Pode passar o endereço? Pode. Tribo de Judá. Samuel deve ter murmurado, dito, mas Judá é a maior de todas. É o Amazonas de Israel. A tribo é muito grande, Deus. Como é que eu vou descer? E além de ser grande, é longe, é lá no outro extremo. Como é que eu vou achar? Deus diz, continua anotando. Quando você chegar na tribo de Judá, você vai procurar uma cidade chamada Beit Halem. Beit Halem quer dizer casa do pão. Eu dito, que nome estranho de cidade. Tá bom, está anotado. E quando eu chegar em Beit Halem, aí Deus diz, quando chegar em Beit Halem, você vai procurar a casa de um homem. Anota o nome dele aí. Jessé.
Samuel deve ter dado risada e dito, mas que nome brega, Jessé. Tá, e quando eu chegar na casa de Jessé, Deus diz, lá na casa de Jessé está o coração que eu encontrei. Vai lá, porque eu o escolhi dentre todos os seus irmãos. Estou explicando o 5º versículo do Salmo de número 51. Quando Samuel deu o primeiro passo para ir, Deus brada do céu e diz, profeta, mensageiro, vai de mão vazia? Você se esqueceu que eu, o Senhor, nunca tiro um mensageiro de um lado para levar para o outro, para ele chegar lá de mãos vazias? Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Eu vou lhe explicar. Toda vez que Deus tira um mensageiro de um lugar e traz para cá, pode acreditar que para cá ele não veio tirar férias e não veio passear. Todo mensageiro que Deus envia sempre vai trazer algo da parte de Deus para colocar sobre a sua vida. Aí ele diz, então é para me levar o quê? Deus diz, 2 coisas. Pega o shofar. No caso não é o shofaró, o shofarim, o chifre pequeno. E coloca dentro do chifre azeite. É profético isso. Por quê? Porque o chifre quer dizer força. E o azeite quer dizer unção. O que é unção? Unção não é dom. Por quê? Porque dom Deus dá para quem também não é salvo. Dom Deus dá para qualquer um. É a Bíblia que diz que muitos vão chegar e dizer, em teu nome expulsamos demônio. Dom. Em teu nome curamos enfermo. Dom. Em teu nome falamos em outra língua. Dom. Mas Jesus vai dizer, mas mesmo cheio de dom, não vos conheço. Agora, unção não. Unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. O que é unção? Unção é um poder extraordinário que não está à venda em nenhuma prateleira de supermercado, que você não encontra em nenhuma banca de jornal. Ninguém estuda unção em Harvard, em Oxford, na UFRJ, na USP. Unção não existe no mundo de baixo. Unção só existe no mundo de cima. E Deus só dá para quem Ele quer, quando quer, da maneira que quer e na hora que Ele quer. Unção só serve para 3 coisas, senhoras e senhores. Primeiro, para fazer você ser o que nunca seria. Segundo, para fazer você ter o que nunca teria. E terceiro, para fazer você chegar onde nunca você chegaria. Está onde está por quê? Por causa da unção. Olha o que Deus diz. Coloca capacidade no chifre. E o chifre é força. Então olhe para mim. Redobre sua atenção. Mesmo sem internet, microfone, televisão e rádio, Deus precisava soprar o nome de Davi no mundo conhecido inteiro. E como é que Deus ia fazer isso? Colocando Golias no caminho dele. Só você entendeu, André? Existe uma explicação quando um Golias aparece na nossa vida. Todo Golias que aparece na nossa vida não deve ser visto como um gigante, mas deve ser visto como uma oportunidade de Deus glorificar o nome dele na nossa vida. Alguém está entendendo? Hoje é a noite que Deus vai levantar, aleluia, matadores de gigantes nessa casa. Matadores de gigantes. E como Davi de Meller, como o rei Davi vai matar aquele gigante? Se os braços dele é da largura deste microfone, franzininho.
Mas ele tem uma habilidade, ele é bom de mira. Mas o que lhe falta? Força. O que lhe falta é força. E o que Samuel vem trazer para ele? Aquilo que lhe falta. Uma mão levantada, vai. Está achando que vim passear em Santa Cruz, né? Pois é, mas eu vou lhe dizer. Deus conhece todas as suas qualidades. E Ele me trouxe aqui para lhe entregar aquilo que está lhe faltando. Para você fazer esse Golias cair diante da sua presença. Quem aqui entende o que eu estou pregando e tem motivos para abrir a boca e fazer um barulho dando glória? Olhe para quem está perto de você e diga o que estava te faltando. Diga mais forte, o que estava lhe faltando. Acabou de chegar para você. Sansão é um herói lendário, ícone da força. Força é diferente de poder. Quem tem poder não precisa usar força. Força até o boi tem, só que ele não sabe. Por sua vez, Sansão é ícone da força. E todo mundo acha que Sansão era musculoso, halterofilista, Arnold Schwarzenegger. Só que se Sansão fosse fortão e chegasse num lugar, as pessoas iam respeitar ele. Então por que muita gente, sem conhecer Sansão, não o respeitava? Porque Sansão era franzino. Assim, tipo Yosef Akiva, 68 quilos. Você imagina chegar um pardal igual eu para você e dizer assim, ó, não brinca comigo não que eu arranco os portões da cidade. Você vai olhar e dizer, esse pardal não aguenta levantar nem uma cadeira dessa, está falando que vai arrancar os portões da cidade? Muita gente acha que o segredo de Sansão era o seu cabelo, mas não é. O segredo de Sansão eram 7 tranças de cabelo, mas o segredo era a trança. 7 tranças na sua cabeça, semelhante a um candelabro, com as 7 hastes derramando azeite e unção e poder 24 horas sobre a sua cabeça. Por isso que a Bíblia diz, o que não pode faltar é óleo na sua cabeça. Se está fraco e debilitado na fé, é porque está faltando óleo. E se alguém um dia cortou as suas tranças, não tem problema. As moendas da vida vão fazer o seu cabelo crescer de novo. Esse aleluia poderia ser melhor. Aleluia, os cabelos vão crescer de novo. Samuel enche o chifre de azeite e veja a frase, ele está no norte, Deus mandando para o sul. Deus diz, enche o chifre de azeite e vai. Vai. Não. E vem. Se Deus disse e vem, é porque Deus já estava lá esperando Samuel. Samuel desce atravessando o país inteiro. O país se mobiliza, achando que é uma guerra. E ele vem descendo. Quando ele chega na tribo de Judá, ele vai para Beit Halem. Quando chega em Beit Halem, ele vai direto na casa de Jessé. E ele bate na porta de Jessé. Jessé devia estar assistindo, vale a pena ver de novo. Com as pernas para cima, pensando na morte da bezerra. Sabe por que eu digo isso? Porque as grandes vitórias que Deus nos dá, elas sempre vêm de surpresa. Tem uma mão levantada para receber, porque eu estou sentindo isso.
Algo muito grande da parte de Deus vai chegar para alguém nos próximos dias, e é assim que o Senhor teu Deus te diz: se prepara, não fica desapercebido, presta atenção, porque é grande o que está chegando, e vai bater na sua porta, e vai vir na tua mão, e virá na sua direção. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui? Está sentindo isso? Eu estou dizendo que não é você que vai buscar. Eu estou dizendo que vai vir na sua mão. Alguém está esperando algo grande da parte de Deus? Então recebe. O que você está esperando não vai demorar, mas vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir na sua mão. Recebe aí quem acredita e toma posse. Os escravos, os serviçais de dentro, se levantam para abrir a porta para ver quem é. Quando abre a porta, os 3 poderes estão lá, em uma pessoa: o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque estamos falando de alguém que tem características messiânicas. É profeta, é juiz e é sacerdote. Os 3 poderes do país batem na porta de Jessé. Imagina a cara dos meninos. Voltaram correndo e disseram: Jessé, levanta da rede, vai pôr uma camisa, desliga essa televisão. Jessé deve dizer: mas é o final da novela. Não, mas o que está lá fora é muito maior, o que chegou é muito maior. Está alguém entendendo o que eu estou falando ou não? E parece que eu estou brincando, né? O que está chegando é muito maior do que aquilo que te distrai. O que te distrai é muito pequeno diante daquilo que está chegando para a sua vida. Quem é? É Samuel. Manda entrar. Samuel entra com a chifre cheio de azeite, transbordando. E então como é que se recebe um estadista de tamanha graduação? É simples. É feito um corbã. É um sacrifício de um cordeiro e ele deve ser assado por inteiro. A lâmina que vai cortar a coxa do animal é uma lâmina de moel. Ela é usada apenas uma vez. Ela é kosher, ela não pode ser repetidamente usada porque o fato é único. A coxa do animal, o traseiro, é dado para a pessoa que vai ser honrada e sentar na cabeceira. Por que a coxa é sinal de honra? Porque a coxa é sinal de honra e de pacto e de aliança. Quando Abraão manda Eliezer buscar uma esposa para o seu filho, o juramento é feito na coxa, debaixo da coxa. Quando Saul é ungido rei de Israel, o que ele come? Ele é honrado, e a primeira coisa que ele come é a coxa do animal. Porque a coxa é sinal de honra, é sinal de exaltação, aleluia, é sinal de aliança inquebrável. Veja Jesus hoje glorificado, nada escrito na testa, nada escrito na mão, nada escrito nas costas, mas na coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque é pacto e aliança inquebrável, é honra e é exaltação. Corta a coxa para honrar a quem tem honra. E logo, como é um estadista, 12 queijos é colocado ao redor do bicho. Já está entendendo a cena? Quando ele chega, ele diz: eu preciso que você me mostre os seus filhos. Eu vim com a missão. Me mostre o que você tem de mais precioso. Grave essa frase no seu espírito.
É a interpretação do texto, quando ele diz, me mostre os seus filhos. Nada para um pai e uma mãe é mais precioso que os filhos. Então, quando o Samuel chega, ele quer ver o que ele tem de mais precioso. Vai ser assim, quando você chegar diante daquele que tem olhos de fogo. Ele quer ver o que de mais precioso você fez. Se for de palha, de madeira, ou se for precioso, que suporta fogo. Só o que é precioso suporta fogo. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Olhe para mim. Meus filhos, o assistente de dentro. Jessé escreve uma carta e eu estou pregando paralelamente à história. Ele escreve uma carta, preste atenção aqui, enrola a carta e manda para quem levar a carta para os irmãos? O serviçal que leva queijo. Alguém chega e diz, vai lá chamar os teus irmãos. Eu estou dizendo que Davi sonhava quando ia levar queijo. Ficava perto do sonho de Deus, sabe por quê? Porque quando ele entregava queijo para os irmãos tinham vergonha dele, batiam o pé e dizia, vai embora rapaz, some daqui, mete o pé. E Davi devia se esconder atrás de uma moita e ficar olhando a guerra, o relinchar dos cavalos, o barulho das espadas em treinamento, os escudos sendo forjados. E ele deveria olhar a guerra e ficar sonhando, dizendo, ai quem me dera, eu só queria ser um guerreiro de Israel, um soldado raso de Israel. Davi deveria sonhar quando ia levar queijo e deveria dizer, eu queria tanto ser um ajudante de guerreiro. Mas quando ele sonhava, o diabo devia aparecer e dizer, você nunca vai ser guerreiro. Por quê? Porque você é bastardo. Você não pode lutar por um país que você não pertence. Você não é dessa pátria, Davi. Você nasceu em Moabe. Você não é, tua mãe não é judia. Não tem direito de você ser. Aleluia. E eu vou lhe dizer, é verdade, Davi nunca foi um soldado de Israel, mas foi general. Recebe o que eu vou dizer? Davi nunca foi soldado de Israel, mas foi presidente da república, mas foi rei de Israel. Uma mão levantada e recebe o que eu vou lhe dizer. Tudo o que te impediram de ser é porque era muito pouco, porque de coisa grande ninguém tem o poder de impedir. Deus te chamou para ser grande. Fica reclamando porque te impediram aqui e ali, ei, isso é pequeno demais. Davi já tinha ido levar queijo, pastor Zé Pedro. Então ele pega aquele papel, aquele lembrete e sai e parte. No mesmo deserto, descalço. Quando ele entrega para os irmãos, que os irmãos veem, os irmãos, vai embora rapaz, sai, vai embora. E ele vai embora correndo de novo. Os irmãos veem e dizem, Samuel, em casa a gente precisa ir embora. Papai está chamando. Ele quer nos ver. Nós somos os filhos. Montam nos seus cavalos de guerra. E no deserto. O menino correndo. E é cultural. Quando alguém se encontra com um bastardo, tem o dever de amaldiçoar. O menino vai correndo pelo deserto e os irmãos todos passam. São 7, Davi é 8. E outra diz que ele é sétimo de 7, mas em outra diz que é 8. E é certo que seja o 8º, porque era contado à parte. Então o primeiro passa e o amaldiçoa, xinga, cospe na cabeça. Bota o cavalo na frente e joga poeira na cara. Vem o segundo, mesmo ritual, cospe, bota o cavalo na frente e poeira na cara, o 7. Agora quando Davi chega em casa, todos os 7 tinham chegado primeiro. Só que a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos.
e os últimos serão os primeiros. Quando Davi chega em casa, ele passa a ter 4 características. Primeira, saliva na cabeça. Segunda, poeira no rosto. Terceira, lágrima nos olhos. Quarta, sangue nos pés. Ele deve sentar no lixo que ele acumula, no meio das ovelhas que ele cuida, deve sentar e dizer: será que vale a pena ser fiel? Porque eu faço tudo certo e tudo dá errado. Eu tenho certeza que eu não estou pregando para as paredes aqui nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra tem um endereço aqui. O coração de alguém escolhido por Deus para fazer a diferença. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Saliva na cabeça é tudo que falam de você. Lágrima nos olhos é a tristeza da decepção. Poeira no rosto é porque todo mundo chega antes que você. Mas sangue nos pés é o sinal de alguém que não desiste e persiste sempre. É alguém que mesmo com o pé machucado, nunca vai parar de marchar, nunca vai parar de andar na presença de... Alguém está sentindo que isso é verdade aqui nessa noite? Dentro de casa, no meio às honrarias, o primeiro vem, é forte. Samuel olha e diz: certamente é esse. Mas o dono da unção brada e diz: eu já não lhe disse que o que eu estou procurando está dentro e não está fora? Eu já não lhe disse que não é de braço que eu preciso, não é de tórax que eu preciso, não é de músculo que eu preciso. Eu preciso de um coração, Samuel. Não é esse. Não é esse. E vem o segundo, e não é esse. E vem um terceiro, e não é esse. E vem um quarto, e não é esse. E o quinto também não é. E o sexto também não. E o sétimo não. Então Deus se equivocou. Se enganou. Mas o Espírito Santo diz: pergunta para ele aí, só pergunta, se porventura ele tem mais algum filho. Agora o diálogo será codificado. Redobre sua atenção. Samuel se aproxima dele e diz: porventura você tem mais algum filho? E ele sabe que para profeta não se mente. Jessé deve abaixar a cabeça, chutar o chão e dizer: pois sabe o que é? Eu tenho um aí, mas ele vai falar em código. Só que ele cuida das ovelhas. Eu tenho um aí, mas ele toma conta dos animais. E Samuel, que sabe, conhece a cultura, entende. Se toma conta dos animais, é porque é bastardo. E se é bastardo, certamente nunca sentou na mesa. E se é bastardo, certamente nunca comeu queijo. Então o que Samuel disse? Ah é? Então tá bom. Manda chamá-lo. E ninguém vai se assentar à mesa antes que ele chegue. Podem chegar antes que você, mas vão ter que te esperar para sentar na mesa. O menino está choramingando lá no fundo, todo machucado. Saliva misturada com terra, lágrima e sangue. Quem é que vai chamar ele para o triunfo?
quem durante a vida inteira o chamou para humilhação. Estou vendo nos olhos de vocês. Jessé parte e grita: Davi! O menino pensa: já levei queijo hoje e já levei também mensagem. Se está me chamando agora, certamente é para me humilhar na presença dos meus irmãos. Se me chama agora, é para me fazer de tolo e palhaço na presença deles. Mas mesmo com a expectativa assim, o menino permaneceu obediente. Se levantou e de cabeça baixa, chegou à porta e disse: sim, senhor. Ele não pode levantar os olhos para olhar. Aleluia. Samuel se aproxima do menino e Deus disse: o que eu procuro está dentro. E a única coisa de você enxergar o que está dentro é olhando nos olhos. Porque os olhos são a janela da alma. Nós podemos enxergar as pessoas quando olhamos nos olhos. Deus disse: o que eu procuro está dentro. Ele se aproxima do menino de cabeça baixa e trêmulo, cheio de saliva, de terra, de lágrima e de sangue. Samuel põe a mão no queixo dele e levanta a cabeça. Quando o menino abre os olhos, o brilho daqueles olhos, era o brilho daqueles olhos, que mesmo em meio à saliva, a poeira e as lágrimas, permaneceu brilhando, como que alguém tivesse esperança. Eu quero lhe dizer duas coisas. A primeira: é imprescindível que as salivas não façam parte da sua vida, elas devem fazer. É imprescindível que a poeira não marque a sua pele, elas têm que marcar. É comum que as lágrimas estejam nos seus olhos e que muitas vezes o sangue nos seus pés. Mas uma coisa não pode faltar: o brilho dos seus olhos. Não deixe o brilho dos seus olhos apagar. Porque ele é o contato entre você e o divino que vive dentro de você. Quando ele levanta a cabeça do menino, o dono da unção diz: está vendo? Pode ungir ele. E quando ele derrama a unção, o bálsamo, arranca toda a saliva. Quando o bálsamo escorre, ele limpa a poeira. Aleluia. Quando o bálsamo escorre sobre nós, ele arranca as lágrimas. Aleluia. E sara as maiores e mais profundas feridas da nossa vida. Levante a sua mão, porque Deus enviou um mensageiro aqui com bálsamo para derramar sobre a sua vida nesta noite. O menino que nunca tinha sentado na mesa, agora senta na cabeceira. O menino que nunca comia queijo, agora está comendo a coxa do carneiro e tem queijo à vontade. Davi passou a ser o mais venerado rei da história bíblica. É tanta promessa que Deus fez para ele que não deu tempo de cumprir tudo. Aí teve que cumprir um pouco delas em Salomão. Mas a vida de Davi não foi esse mar de rosa sempre. Se esqueceu dos 51, né? Davi se fortaleceu, se tornou grande. Ele tinha nascido para a guerra. Ele tinha sido forjado para ser um guerreiro. Era o sonho dele. Era a sua missão.
Mas teve um dia, e eu vou explicar o 51 agora. Vou começar a mensagem agora. Estou brincando, calma, irmão, não precisa ir embora não. Vou terminar. Ele tem uma missão, uma incumbência, ser guerreiro, nasceu para isso. Só que um dia ele não quis ir para a guerra. Ele deve ter dito assim, eu vou tirar férias do ministério. Eu vou dar um tempo da igreja. Quer saber, eu vou lá na igreja, vou falar com o pastor presidente para ele me deixar um pouco de canto. Porque eu estou precisando descansar. Estou precisando curtir um pouco a minha vida. E quando alguém nega a missão pelo qual nasceu, ele passa a abrir portas que nunca deveriam ser abertas. O palácio de Davi tinha várias portas. E tinha uma que ele nunca deveria abrir, mas abriu porque negou a sua missão. Aquela porta o levava para um alpendre, empoeirado, porque ele nunca andava por ali. Mas porque estava querendo descansar e tirar umas férias, abriu a porta que não deveria ser aberta e foi para o alpendre, que o fez enxergar o que nunca deveria ter enxergado. Quando ele vê Betseba, ele gosta. Não só gosta, como manda chamar. E depois de coabitar com ela, não só coabita, como engravida. E quando engravida, ele descobre. É esposa de um homem que não é judeu. Mensageiro como ele. Urias era heteu. Homem de confiança do monarca. Era aquele que segurava os decretos escritos pela mão do imperador Davi, do rei Davi, do líder Davi, que levava para o campo de batalha, exatamente como ele, quando era fiel. Quando ele descobre que Urias é o dono da propriedade, ele manda vir para coabitar e comer o seu queijo. Mas Urias é fiel e diz, não posso fazer isso. Olhe para mim. Então ele toma uma decisão, chama Urias e escreve um decreto, uma sentença. A vida é assim, o que muda é a cor do cabelo, o que muda é o endereço, mas não existe nada novo debaixo do sol. A história se repete agora, e Urias corre com a sentença nas mãos. Quando entrega, você sabe a história, por isso ganha o tempo. Estou falando a uma igreja instruída. Ele é morto. Quando ele é morto, Davi diz, estou livre. Quando Davi diz, estou livre, Deus diz, não está. Porque quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natã. Natã chega e diz, posso lhe pregar uma mensagem? Claro. Um homem tem 100 e o outro tem 1. E o que tem 100 toma a única do outro. Davi diz, que cruel. Então ele pergunta, o que a gente vai fazer com ele? Vamos esquartejar. Vamos matar. Olhe para mim. A pior coisa que pode acontecer na vida de quem ouve a palavra de Deus é achar que a mensagem é para os outros e não é para ele. Porque quando é bênção, todo mundo tem fé para receber. Mas quando aperta, a gente diz, tomara que a irmã Mariquinha esteja ouvindo essa mensagem. E se a irmã Mariquinha não veio hoje, isso quer dizer que Deus não é fofoqueiro. E não vai falar de quem não está presente. Então a mensagem é para você. É com você que Deus está falando. Aleluia. Aleluia. Você precisa se enxergar na mensagem para entender o que Deus está falando. Então é o poder da revelação. Olha o poder da revelação. Então a gente tem que esquartejar? Pois é. Então eu vou lhe revelar. Este homem é você. A revelação é o poder de fazer nos enxergar na mensagem. De arrancar as escamas naturais que existem nos nossos olhos. Quando Davi se enxerga, ele cai. Escreve o 51. Mas quando chega no 5, ele diz, eu me arrependo. Porque agora eu estou me lembrando de onde Deus me tirou. E só uma coisa, Deus não resiste. Arrependimento e coração contrito e quebrantado.
Assentado mesmo, curve a sua cabeça. Eu vou ter que parar a mensagem por causa da hora. Não posso atrapalhar você de chegar em casa. Mas feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E simplesmente peça para o Espírito Santo te lembrar. Essa é a voz de Deus ao seu coração. É assim que o Senhor te diz: lembra-te de onde eu te tirei. Lembra quem tu eras e veja quem tu és. Eu te escolhi dentre os teus irmãos. Quando até os da sua própria casa não acreditavam em você, eu acreditei. Foi eu mesmo que fui te buscar no monturo que você vivia. Foi eu mesmo que com um braço forte te conduzi até onde você está. Você não é o que é, tem o que tem, ou está onde está porque você é bom. Não. Foi porque um dia eu vi os seus olhos brilharem diferente. E tu nem sabe que dia foi esse, em que eu decidi no meu coração fazer você ser o que é. Por isso eu te amo. E uma coisa, apenas uma coisa, eu não aceito: ingratidão. Eu preciso encontrar um coração grato, que todo dia se lembre de onde eu te tirei. Há poucos dias atrás, eu fui a uma igreja e um homem, um pastor, estava aleijado há 11 anos em uma cadeira de rodas. E Deus, com mão poderosa, fez aquele homem se levantar e andar de novo. Pastor Zé Pedro, quando ele ficou de pé, todo mundo se uniu e disse: vamos pegar essa cadeira e vamos pôr aqui no altar. Vamos pegar essa cadeira e vamos doar lá para fulano, para Beltrano, para Ciclano. E aquele homem que ficou 11 anos na cadeira de roda, agarrou a cadeira de roda e disse: não, agora é a hora que eu mais preciso dela. Alguém disse: você não precisa mais porque você já anda. Ele disse: não, agora eu preciso dela mais. Mas o que o senhor vai fazer com ela? Vou colocar na cabeceira da minha cama. Todo dia de manhã, quando eu colocar os pés no chão, eu vou olhar para ela e vou lembrar de onde Deus me tirou. Abra sua boca, por gentileza. Porque o Espírito Santo está fazendo você se lembrar de novo de todos os desertos que você atravessou, de todos os queijos que você carregou. O Espírito Santo está fazendo você se lembrar de novo de onde você estava e onde você está, quem você era e quem você é. Fique de pé, vamos orar. Hoje é a noite do retorno ao primeiro amor. Nada pode apagar o brilho dos seus olhos.
Feche os seus olhos agora, eu vou lhe dar 1 minuto. 2, talvez 2, 3. Para você dizer algo que você acha que você precisa dizer para Deus. Rendemos graças, honras e louvores ao teu nome que é eterno, a eleição imutável, a escolha imbatível, aos guerreiros e guerreiras, pelas tragédias que o Senhor transforma em honra. Não nos deixe, Senhor Deus, ter um coração ingrato. Nos ensina, porque precisamos aprender. Obrigado porque nessa noite nos fizeste lembrar de onde nos tiraste. Obrigado pela cadeira de roda que a gente coloca na cabeceira da cama. Pelo espinho na carne que não nos deixa gloriar. Nos dá um coração contrito e quebrantado. E nos ensina, Senhor, que só o Senhor é Deus e que não existe outro além de Ti. Obrigado por cada vida tocada por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida transformada. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Posso só falar do material, pastora? Posso agora? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos fiéis, e não só hoje, mas para todos sempre.